Que bom poder compartilhar um pouco mais da palavra do Senhor com você. Nós louvamos a Deus por sua vida, agradecemos a Deus, porque Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Estudando ainda a segunda carta de Pedro, primeiro capítulo, do versículo 5 até o versículo 7, nós encontramos todas as qualidades que devem ser associadas à nossa fé. Progredindo nas virtudes ou progredindo nas qualidades pela suficiência de Cristo, é o desafio que Pedro nos faz nesse momento, nesses versículos. Nós temos a necessidade de progredir, nós temos o dever, a obrigação de progredir em cada uma dessas qualidades por causa da fé que nos foi dada. Vejam bem, a fé ela implica que nós recebemos a vida eterna de Deus. Implica que nós somos regenerados, nós somos salvos, resgatados, recebemos o novo nascimento em Cristo Jesus. Juntamente com esse novo nascimento, nós recebemos a vida de Deus, a qual nos torna participantes da natureza divina, e juntamente com ela nós temos toda a virtude, toda a piedade da parte de Deus, para que nós possamos desenvolver cada uma delas, demonstrando que nós fomos libertos de toda a corrupção mundana, que nós temos essa natureza divina, que nós temos uma vida de piedade, e todas essas questões, elas precisam exibir a grandeza do nosso Deus, a glória do nosso Deus e a majestade do nosso Deus. Pedro, então, a partir do versículo 5 da sua primeira carta, da sua segunda carta, primeiro capítulo, ele diz: "Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor." Observem que todas essas qualidades elas estão interligadas e elas têm um único fundamento, a nossa fé em Cristo. Então vejam bem, sem fé nenhum de nós pode ser cristão. Nenhum de nós pode ter experimentado o novo nascimento se nós não temos a fé como um dom de Deus no nosso coração. E Pedro está dizendo, olha, juntamente com essa fé você precisa associar cada uma dessas qualidades. Essa virtude associada à fé, que é o fundamento, vejam bem, a virtude ela pode ser considerada como uma excelência moral. E essa excelência moral, essa virtude é que vai moldando a nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso entendimento, purificando cada um deles, conformando os nossos pensamentos, as nossas atitudes, o nosso procedimento, o nosso falar, com base na própria Escritura. Por isso ele fala que juntamente a virtude deve ser associado ao conhecimento. É o conhecimento da verdade, é o conhecimento do Evangelho, é o conhecimento do ser de Deus, é o conhecimento do ser de Cristo que promoverá essa purificação, essa santificação da mente, fazendo com que essa excelência moral, essa virtude, seja percebida em cada um de nós, a forma que nós vivemos, a forma como nós procedemos, a forma como nós reagimos, a forma como nós demonstramos a vida cristã. Depois ele fala que juntamente com o conhecimento deve ser associado o domínio próprio. Esse conhecimento da verdade, esse conhecimento do ser de Deus, conhecimento do Cristo, conhecimento do Evangelho, precisa promover em nós esse domínio próprio, esse autocontrole em todas as reações, em todas as atitudes, em todas as ações. Por isso é que, juntamente com o domínio próprio, esse autocontrole, ele diz que nós devemos associar a perseverança. Perseverança por quê? Nos momentos que surgem as provações, surgem as tribulações, surgem as críticas, surge a injustiça, surge qualquer outra coisa que possa nos despertar a ira, é necessário então que nós desenvolvamos a perseverança, porque essa perseverança precisa, de fato, nos dar um autocontrole, um domínio próprio diante de toda e qualquer situação adversa. Então nós vamos trabalhar cada uma delas no próximo vídeo, tentando analisar essa perseverança, tentando analisar o domínio próprio, a virtude, o conhecimento, de modo que nós possamos aplicar cada uma delas em nossas vidas.
Depois da perseverança, ele diz assim, juntamente com a perseverança, a piedade. Essa piedade, ela precisa ser demonstrada não somente para com Deus, mas ela precisa ser demonstrada no nosso relacionamento com o próximo. O próximo precisa perceber que nós temos uma vida de piedade. E juntamente com a piedade, todas essas qualidades anteriores precisam se tornar visíveis em nós. E ele diz que juntamente com a piedade é necessário que haja a fraternidade e o amor. A fraternidade ela pode ser traduzida por bondade fraternal. Nos nossos relacionamentos com o outro, com o próximo, com o irmão, nós precisamos manifestar essa bondade fraternal. Nós temos uma grande dificuldade de nos doar, de servir, de atender a necessidade do outro. E Deus nos chamou para que nós estivéssemos doando, para que nós pudéssemos ser servos. Nós aprendemos logo nos primeiros versículos a necessidade de sermos servos. Fomos chamados para ser servos, para servir como servos, para servir como escravos. E exatamente isso, a piedade, ela deve nos levar, deve nos promover ou nos conduzir a essa vida de piedade, de modo que esse amor fraternal ou esse amor e a fraternidade sejam bem perceptíveis na nossa vida. As pessoas não deveriam ter muita dificuldade para ver o verdadeiro amor em nós e a verdadeira fraternidade. Isso deveria ser marcas bem gritantes, bem visíveis em nós, para que o Evangelho pudesse ganhar a sua glória, a sua majestade nas nossas ações, em nossas atitudes, em nossos relacionamentos. Veja que o grande papel em levar o Evangelho é exibir a glória de Deus, é exibir a glória de Cristo. E nós não podemos ser embaixadores de Cristo se nós não vivemos o padrão dele, se nós não demonstramos as características dele, as qualidades dele. Então, cada uma dessas características que Pedro diz que nós devemos diligentemente desenvolver e aplicar em nossas vidas, elas precisam apontar para Cristo e não para nós mesmos. Então, quanto mais nós conhecemos o Evangelho e desenvolvemos cada uma delas, elas precisam fazer com que as pessoas vejam Cristo em nós. Cada uma dessas qualidades, elas devem dar evidência ao mundo, ao pecador, de que verdadeiramente nós temos a vida eterna, verdadeiramente nós temos uma vida de piedade, verdadeiramente Deus nos deu a fé salvadora e nós somos regenerados, nascemos de novo em Cristo Jesus. Todas essas qualidades desenvolvidas em nós, na nossa vida prática, no nosso falar, no nosso comportamento, no nosso domínio próprio, na nossa perseverança, no nosso conhecimento, devem dar evidências de que nós hoje nos tornamos participantes da natureza divina como bênção de Deus, como dádiva de Deus, por causa da fé em Cristo, por causa do nosso novo nascimento em Cristo. Não somente demonstrar que nós somos participantes da natureza divina, mas todas essas qualidades, elas precisam dar evidência para o mundo. Os homens pecadores precisam olhar para nós e perceber, de fato eles foram libertos de toda a corrupção desse mundo. Eles vivem uma vida santa, eles vivem uma vida separada para Deus. De fato eles dão evidências de que eles são cidadãos dos céus aqui na terra. Por aí nós percebemos a importância do que Pedro está nos dizendo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai a vossa fé à virtude, com a virtude o conhecimento, e assim ele prossegue até o versículo de número 7. Vejam, o desafio para nós é muito grande. Progredir em cada uma dessas virtudes ou qualidades pela suficiência de Cristo. Dr. Martyn Lloyd-Jones, ele faz uma descrição desse texto muito importante, muito boa para nos ajudar. Ele diz que essas duas primeiras características que ele coloca aí, a virtude e o conhecimento, se refere ao caráter da nossa fé. A nossa fé, ela precisa ter uma excelência moral, essa virtude, não é? Ela precisa ter o conhecimento da verdade, o conhecimento do Evangelho, o conhecimento do próprio Deus, o conhecimento do próprio ser de Cristo. Então, as duas qualidades ou virtudes, elas estão diretamente ligadas ao caráter da nossa fé.
Depois ele diz que as outras duas, elas estão ligadas diretamente às nossas disposições interiores, aquilo que nós somos no nosso interior, a forma como nós reagimos, a forma como nós nos portamos. Então ele usa o domínio próprio e a perseverança. Se somos pessoas que têm autocontrole e se somos pessoas que perseveram em seguir a Cristo, perseveram em ter domínio próprio, perseveram no conhecimento, perseveram nessa excelência moral para, de fato, exibir a glória do nosso Deus, a grandeza do nosso Deus. E em terceiro lugar ele diz que as outras três, elas estão ligadas aos nossos relacionamentos com os outros, que ele fala da piedade, ele fala da fraternidade e do amor. Então, piedade, fraternidade e amor estão diretamente ligadas ao relacionamento que nós temos, não só com Deus, mas com o próximo, com o nosso irmão, no trabalho, em casa, na igreja, em todas essas áreas. Vejam bem, esse é o grande desafio de como desenvolver cada uma delas, de como aplicar cada uma delas em nossas vidas e de como exibir a glória de Deus, exibir a majestade de Deus, exibir a glória de Cristo e exibir ao mundo, mostrar ao mundo para que o mundo olhe para nós, olhe para você e perceba, de fato, ele recebeu a vida eterna, de fato ele vive uma vida piedosa, ele agora é participante da natureza divina, ele foi liberto da corrupção, das paixões mundanas deste século. Ele vive o padrão, a qualificação do Deus dele ou do Cristo que é Senhor da vida dele. Fomos salvos pela fé e recebemos cada uma dessas promessas e cada uma dessas virtudes pela suficiência de Cristo. Nós temos todos os recursos para viver no padrão de Deus, na santidade de Deus, exibindo a glória dele, louvando e honrando o nome dele. Esse é o desafio para mim, esse é o desafio para você. Grande é a vida cristã, grande é o desafio para viver a vida cristã. Deus nos habilite, Deus nos capacite a viver de conformidade para a glória dele. Deus assim o abençoe, você, sua família, sua igreja. Um abraço a todos, fiquem com Deus.